Saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida, muito bom você estar aqui conosco nesse vídeo para juntos continuarmos nossa leitura bíblica. Estamos chegando ao final do ano, estamos completando o nosso propósito e talvez você não esteja nessa rotina, nessa caminhada conosco, mas eu te encorajo a assistir esse vídeo e aprender um pouquinho mais sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Esse vídeo é uma excelente introdução para que você possa fazer a leitura desse livro de uma forma mais inteligível, para que você possa compreendê-lo melhor. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuidade, sim, é a parte 2 do Evangelho de Lucas. O autor é o mesmo. Lucas, autor do Evangelho, ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante porque ele está dentro da história de Atos dos Apóstolos. Ele aparece, o nome dele aparece. Ele foi uma pessoa que caminhou junto com o apóstolo Paulo, um discípulo de Jesus, que também fez viagens missionárias com o apóstolo Paulo, um médico que escreveu de uma forma muito detalhada a respeito da vida, a obra de Jesus no seu evangelho, e ele escreve agora no segundo livro, nos relatando a respeito do que ocorreu após a subida de Jesus aos céus. Então, ele começa o seu livro justamente nesse momento, dando detalhes a respeito da subida de Jesus, que diferentemente dos evangelhos, onde aparece a versão muito resumida de Jesus indo para os céus, aqui ele dá detalhes, ele mostra os dias que Jesus ainda ficou na terra. Muitos não sabem disso, mas ele dá de uma forma muito clara a informação de que Jesus ficou aparecendo para os seus discípulos 40 dias após a ressurreição até subir aos céus. E aí ele conta sobre a descida do Espírito Santo e aí ele vai contar a história da expansão da igreja. Em outras palavras, o livro de Atos dos Apóstolos é para contar como a igreja de Jesus se comportou após a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo, seu crescimento, sua expansão. Então, o livro de Atos começa com a inauguração da igreja em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, e termina com ela chegando até os confins da terra, como Jesus orientou que ela fizesse em Atos capítulo 1, verso 8. E a divisão do livro é muito simples. Nós temos uma introdução no capítulo 1, seria a introdução do livro, quando nós temos os momentos finais da vinda de Jesus, da subida de Jesus, as últimas instruções do Senhor Jesus até ele subir aos céus, e a partir do capítulo 2, nós temos o derramamento do Espírito sobre a igreja que encontrava-se em Jerusalém, e tudo o que acontece até o capítulo 12 do livro é tudo relacionado à igreja de Jerusalém, aos apóstolos, principalmente Pedro, Tiago, João. Então, tudo o que acontece até o capítulo 12 está focado na igreja de Jerusalém, na igreja que primeiramente era uma igreja composta de judeus que criam em Jesus como Messias. E aí nós temos as primeiras conversões de não-judeus, como que os judeus foram compreendendo que o evangelho não era só para eles. E aí, a partir do capítulo 12, nós entramos na segunda parte do livro e vamos até o final, onde o foco do livro não é mais a igreja de Jerusalém e os apóstolos, mas é o apóstolo Paulo e a expansão do evangelho para todo mundo, a expansão do evangelho para os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, é uma palavra usada pelos judeus para descrever todo aquele que não era da sua própria etnia. Então, é uma divisão simples. Introdução no capítulo 1, 2 até metade do capítulo 12, o foco do livro sobre a igreja de Jerusalém, dos judeus compreendendo o evangelho, sendo salvos e expandindo o evangelho, e a partir da metade do capítulo 12 até o final, o foco no apóstolo Paulo, na sua obra, no seu trabalho, nas suas pregações, especialmente são relatadas suas 3 viagens missionárias, o fim da sua vida e o crescimento do evangelho entre os gentios. É um livro extremamente empolgante, curas, milagres, sinais, maravilhas, prodígios. É um livro que, quando lemos, refletimos muito sobre o que é a igreja. Eu tenho certeza que você que faz parte de uma igreja, ao ler esse livro, se sentirá empolgado, se sentirá motivado a ser um instrumento de Deus
para que a sua igreja seja uma igreja avivada, uma igreja que se aproxima da igreja do primeiro século, que é a igreja que aparece aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, que Deus abençoe a sua leitura. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, encorajado, e lendo esse livro, você vai estar por dentro da história da igreja de Jesus no primeiro século. Atos dos Apóstolos é a história da igreja no primeiro século. O que aconteceu com a igreja depois que Jesus foi aos céus. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua leitura, que o Espírito Santo te ajude até o livro de Romanos. Um forte abraço.